Muito bem. Primeira questão diz assim, ó. A, B e C são devedores solidários de D pela quantia de 60 mil. D renuncia à solidariedade em favor de A. Com isso, pessoal, o que eu gosto de fazer, e aqui é uma dica que eu sempre dou. Quando vocês tiverem tempo, claro, né? Porque às vezes você está fazendo uma prova de um concurso, enfim, você não tem muito tempo. Mas sempre que tiver tempo, questões de civil, tenta fazer um desenho, principalmente obrigações, direito de família, sucessões. Porque quando você faz um desenho, você visualiza melhor a questão. Então, por exemplo, olha só essa daqui, ó. A, B e C são devedores solidários de D. Então, D é credor. Ó. A, B e C. Tá aí, ó. São devedores solidários de D, pela quantia de 60 mil. Então, está aqui o objeto. Ó. 60 mil. Só que o D, que é o credor, renuncia à solidariedade em favor de A. Pessoal, renunciar à solidariedade é o mesmo que exonerar. Então, ele exonerou o A. Olha só, exonerar o A é dizer para ele assim, você continua me devendo, só não é mais solidário. Então, se é 60 mil, a cota do A é quanto? 20, né? E aí tem uma regrinha nossa na solidariedade, se eu não me engano, é logo a segunda. O fato de você exonerar um dos devedores, você mantém em relação aos demais. Mas eles só poderão ser cobrados descontando a cota parte que foi perdoada, né? Agora, olha só, depois que eu fiz esse desenho, a pergunta que vier eu consigo responder, fica muito mais fácil. Então, vamos ver, por exemplo, ó, letra A. D perde o direito de exigir de A prestação acima da sua parte no débito, isso é, 20 mil. Ó, D perde o direito de exigir de A prestação acima de 20 mil. Correto, né? B e C responderão solidariamente por 40. Está aqui, ó. B e C continuam solidários em 40. Abatendo-se na dívida inicial a cota do A. Assim, os 20 restantes só poderão ser reclamados daquele que se beneficiou com a renúncia da solidariedade. Mantém 40 e os 20 restantes só vou poder cobrar do A, que foi quem se beneficiou. Correto, não está? Vou botar um A aqui, ó, correto. Vamos ver as outras. B de bola. D pode cobrar de A uma prestação acima de 20 mil. Pode não, ó. D pode cobrar de A uma prestação acima de 20? Não. Se ele exonerou, é só 20. Continua. B e C responderão solidariamente por 60. Não. B e C continuam solidários, mas só em 40. Então, essa está errada. C. D perde o direito de exigir de A prestação acima da sua parte do débito. Sim, está certo. D perde o direito de exigir de A prestação acima de 20. E B e C continuarão respondendo solidariamente pelos 60. 60 não, né? É abatendo o que exonerou. Letra D de dado. A, B e C passarão a responder ante a renúncia da solidariedade apenas por sua parte no débito, ou seja, cada um deverá pagar 20. Não, se ele exonerou só o A, né? Os demais continuam solidários nos 40. Tranquilo essa primeira? Primeira A de avião. 2. Fábio emprestou, mediante um contrato escrito, determinada quantia em dinheiro para André e Bruno, que se responsabilizaram pelo pagamento da dívida de forma solidária. Pô, então vamos lá, ó. Vou apagar essa daqui. Segunda questão, ó. Fábio emprestou, então Fábio vai ser credor, né? Fábio, credor. Emprestou, mediante um contrato escrito, tanto faz, uma quantia em dinheiro para André. São devedores, ó. André e Bruno.
André e Bruno, que se responsabilizaram pelo pagamento da dívida de forma solidária. Não diz quanto é o objeto, né? Vou botar X aqui, ó. Ele não falou quanto é a quantia. Com relação a essa situação hipotética, vamos para a correta. Letra A. Se por culpa de André e Bruno o pagamento da dívida ficar impossível, a solidariedade persiste quanto ao pagamento das perdas e danos. E aí, pessoal? Se houve perda do objeto com culpa dos dois em relação às perdas e danos, eles continuam respondendo solidariamente? É o que diferencia a solidariedade da indivisibilidade, lembra? Eu até pedi que vocês anotassem, perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Então essa A aqui, ó, já vou marcar porque eu acho que é a correta. Vamos ver, B de bola. Caso Bruno esqueça a data do vencimento da dívida, ele será o único responsável pelo pagamento dos juros da mora, que foram gerados pelo atraso. Pessoal, tem uma regrinha que eu coloquei também para vocês, não tem? Vamos supor que essa dívida aqui é 10, ó. Só que o Bruno esqueceu de pagar, atrasou. Se o Bruno atrasou, a dívida que era 10, vamos botar 5 aqui de juro, ela já está em 15. Tem uma regra que diz assim, olha, pelos juros da mora respondem todos os devedores solidários. Muito embora quem paga se volta contra o culpado. Tá certo? Tem que lembrar que o juro da mora, ele se incorpora à dívida. Então, se a dívida era 10 e agora está 15, se são solidários, cobra os 15 de qualquer um. Então, essa está errada. C. Oi? Ah, tem que pegar no caderno aí. Que eu fui meio aqui aleatório, né? É uma das últimas. A regra seria assim, ó. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, embora a ação tenha sido proposta somente contra um. 7ª regra, né? Porém, depois ele, em reação regressiva, se volta contra o culpado. Vocês percebem quando eu falei para vocês, pessoal? Com base nessas regras, a gente acerta qualquer questão de solidariedade? Né? Vamos lá. C. Caso André faleça e deixe 2 filhos como herdeiros, eles estarão obrigados a pagar a dívida toda. Ó, se o André morrer e deixar 2 filhos, ó, H1 e H2, esses herdeiros aqui vão ser obrigados à dívida toda, não? Não, é o 276, né? Cada herdeiro só vai ser responsável pela sua quota-parte. E lembrando que o legislador não diz nada, mas esse herdeiro aqui só vai ser responsável por alguma coisa depois da partilha. Antes da partilha, quem é responsável é o espólio de André. Né? D de dado. A cada um dos devedores, Bruno e André, a cada um dos devedores, Bruno e André, compete o pagamento da metade da dívida. Não. Eles são solidários. Aí a cada um deles compete o pagamento da metade? Não, se eles são solidários, eu escolho a forma de cobrar, não é assim? Tá certo? Então, resposta da 2, letra A também. Diga lá, cara. Mas o que ele recebeu é maior. Tá certo? Tem gente que interpreta dessa maneira. Vamos supor, vamos supor que André, esse cara aqui, tinha um patrimônio de 10 mil, por exemplo. Né? Então, 10 mil dividido, fica 5 mil para cada. Né? Então, a cota desse herdeiro que ele recebeu é 5 mil. Mas eu tenho que calcular o que ele recebeu a maior. Essa é que vai ser a cota que ele é responsável. Porque, a rigor, herdeiro não deve nada, né? Quem deve é o espólio, quem deve é o devedor. Com a morte do devedor, quem deve é o espólio. Tranquilo?
Vamos lá, terceira. Carla, Ticiana e Márcia são devedoras solidárias de Gláucio em quinhões iguais, no montante total de R$9.000. Então lá vou eu para o meu desenho de novo, ó. Carla, Ticiana e Márcia. Carla, Ticiana e Márcia. São devedoras solidárias de Gláucio. Então está aqui a minha obrigação. Na quantia de R$9.000. O objeto, 9.000. Gláucio, profundamente sensibilizado com a precária situação financeira de Carla, exonerou ela da solidariedade. Então, ó, pegou Carla, é Carla, né? É. E exonerou. Lembrando que exonerar, embora ele está aqui, ó, profundamente sensibilizado, não é perdoar, né? Então ele pegou os 9.000, falou assim, ó, você continua me devendo 3, de forma que esses 2 aqui eu posso cobrar 6, né? Continua. Logo depois, Ticiana tornou-se insolvente. Ó, Ticiana é insolvente. Percebem como é que o desenhozinho me ajuda, né? É muita informação, né? Logo depois de... Na data do vencimento, Márcia pagou integralmente a dívida. Então, na data do vencimento, a Márcia pagou integralmente a dívida. Integralmente a dívida, presumo eu que deve ser os 6, né? Vamos só ver aqui o que a questão diz. Assinale a correta. A. Se em vez de insolvente, bom dia, Bianca. Oi? Ah, tá. Vou ajeitar aqui, peraí. Vamos lá. Letra A. Se em vez de insolvente, Tícia houvesse falecido, seus herdeiros seriam obrigados a pagar a totalidade da dívida, ainda que tal montante fosse superior ao valor da cota que corresponde ao seu quinhão. Não, né? É o 276, né? Acho que é a quarta regra. Oi. Como é que é? Não. Ticiana deve 3. Se ela morrer, se ela deixar 2 filhos, por exemplo, depende de quanto cada um recebeu. Mas aí a totalidade da dívida dos filhos é 1.500, que cada um deve. Entendeu? Então a A está errada, né? B. Importará a renúncia da solidariedade a propositura de ação por Gláucio em face de Márcia. Se o Gláucio, ó, cobrar a dívida da Márcia, significa renúncia à solidariedade em relação aos demais? Acho que essa é a primeira regrinha nossa de solidariedade. Não importa a renúncia se o credor escolhe um para cobrar. Ele pode escolher um para cobrar, depois abandonar, voltar para o outro, tanto faz. Não é? C. Apesar da exoneração da solidariedade, Márcia pode cobrar de Carla o montante correspondente ao seu quinhão. Vamos guardar essa daqui, ó, porque aqui diz que Márcia pagou a totalidade da dívida. Eu estou presumindo que é 6. Mas se a questão entende que a totalidade da dívida é 9, embora Carla tenha sido exonerada, ela vai poder cobrar 3 dele, né? Vamos guardar essa daqui para ver se tem outra melhor. D. Gláucio não poderia ter exonerado Carla da solidariedade sem exonerar também Márcia e Ticiana, uma vez que a renúncia apenas é válida se relativa a todos os devedores simultaneamente.
Não, essa está errada, né? Gláucio pode exonerar um ou mais devedores da solidariedade. E ao fazer isso, ele mantém em relação aos demais. Então, essa questão aqui, embora confusa, eu vou interpretar que a Márcia não pagou 6, não. A Márcia pagou a integralidade da dívida, que era 9. Tá certo? Ao pagar, ela não era obrigada a pagar 9, não. Porque eu tinha que descontar a cota da Carla, era obrigada a pagar 6. Mas ao pagar os 9, ela vai se subrogar para cobrar 3 aqui, e vai poder cobrar de Carla 3, sem falar em subrogação, porque a Carla estava exonerada. Deu para entender? Dúvidas não? Não, perdoada ou exonerada, perdoada ela só vai entrar na cota do insolvente, que ele poderia ter feito alguma coisa com esse daqui, né? Ela não comentou nada. Oi? O que tem? Tem. Então vamos lá, vamos supor. Vamos supor que a Márcia pagou 9, tá certo? Ela vai cobrar da Carla 3, sem estar subrogada, porque ela só era obrigada a pagar 6. Aí ela foi cobrar subrogada, ela foi cobrar 3 da Ticiana. Ticiana não está insolvente? A cota da Ticiana vai ficar, ó, 1.000 para ela. Não, 1.000 não, desculpa. 1.500 para ela e vai cobrar 1.500 da Carla. Cota do insolvente, eu vou ratear entre todos os devedores solidários, inclusive por aquele que teve a dívida perdoada ou foi exonerado. Tranquilo? Posso apagar? Então, a terceira, essa questão não está muito bem elaborada, viu? Porque essa terceira eu fui por eliminação, né? Caiu a letra C. Porque quando ela fala paga a totalidade da dívida, não era para pagar 9, era para pagar 6. Porque a outra foi exonerada, né? 4. Sobre a transmissão das obrigações, assinale a correta. A. Na cessão de um crédito, o cedente não responde pela solvência do devedor, salvo a estipulação em contrário. Pessoal, transmissão das obrigações, a gente tem que saber aquelas regrinhas. É requisito de validade, a notificação do devedor ou não, ou é requisito de eficácia, precisa da concordância ou não. Aí a pergunta aqui da questão, na cessão, o cedente responde ou não pela solvência do devedor? Não responde, né? A regra geral é que a cessão tenha efeitos pró-solvendo. Solvendo não, desculpa. Pró-soluto. Pró-soluto. Essa é a regra geral, né? Então, em regra, o cedente garante a existência da dívida. Eu só posso vender algo que existe, mas eu não garanto a solvência do devedor. Se eu quiser garantir, posso, né? Aí eu faria uma cessão pró-solvendo, que não é o caso. Então, a quarta na A diz, na cessão de crédito, o cedente não responde pela solvência do devedor, salvo estipulação em contrário. Verdade, né? Vamos ver as outras. B, na cessão de um crédito, não se abrangem os acessórios, salvo disposição em contrário. Ó, A, credor de B. Em 10. Tem um fiador, acessório. Aqui. O A vai embora, cedente. Vai entrar um terceiro no lugar dele, o cessionário. Isso é uma cessão de crédito, né? Sai o A, entra o C. O fiador continua sendo fiador ou está exonerado?
Ó, estou trocando o credor. Fiador continua fiador ou está exonerado? Continua. Por que ele continua? Perfeito, porque a garantia dele é em relação ao devedor. Eu não mexi com o devedor, não mexo com o fiador. Fiador, pessoal, é uma garantia acessória. Então, qual é a regra? Em regra, em uma cessão de crédito, os acessórios continuam existindo. Não é assim? Então, olha a questão. Na cessão de crédito, não se abrangem os acessórios. Abrange ou não? Abrange o acessório. O fiador continua sendo fiador. Então, essa B está errada. C. Na assunção de dívida, o novo devedor pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. E agora? Vou explicar então, vamos lá, ó. Ó. Essa daqui tá bem na cara, hein? Ó. A, credor de B, em 10. Assunção de dívida, ó. C vai entrar aqui no lugar do B. Então, a dívida que era A, credor de B, vai passar a ser A, credor de C. Só que esse devedor aqui, ó, ele tem uma exceção pessoal contra o credor primitivo. Então, vamos lá, vamos supor que B é credor de A, também em 10. Se A é credor de B e B é credor de A, se o A fosse cobrar essa dívida aqui, o que o B ia alegar? Compensação. Eu te devo 10, mas você também me deve 10, não tem por que pagar. Só que essa exceção aqui do B, ó, é uma exceção, olha o nome está dizendo, ó, pessoal. Por que pessoal? Porque só quem pode excepcionar, só quem pode contestar é o B, que ele é que é o credor de A. Só que o B foi embora, e no lugar dele entrou o C. O novo devedor vai poder se valer da exceção pessoal do B? Não, o nome está dizendo. Se a exceção é pessoal, ela só se aplica àquela determinada pessoa. Entenderam? Por isso que eu falei, essa questão aqui está nítida, olha só. Na assunção da dívida, o novo devedor pode opor ao credor as exceções pessoais do devedor primitivo? Claro que não. O nome está dizendo, se a exceção é pessoal, ela não se propaga. Só quem pode invocar é aquela pessoa. Entenderam? D de dado. Para a validade de uma cessão de crédito, é dispensável a concordância do devedor, porém, indispensável a sua notificação. Quando a gente estudou cessão de crédito, eu falei, pessoal, tem uma questãozinha de concurso que perguntou, e eu falei exatamente essa frase, lembram? Para a validade de uma cessão, é dispensável a concordância, porém, indispensável a notificação. Verdadeiro ou falso? Oi, Bianca, está assistindo por aí? Está dando certo? E aí, pessoal, me ajudem aí. Para a validade de uma cessão, é dispensável... Sim, professor, o senhor falou comigo? Oi, Bianca. O senhor falou comigo? Falei, só para saber se está tudo ok aí. Tá ótimo. Tudo certo, né? Tá. Para a validade de uma cessão de crédito, é dispensável a concordância do devedor, porém, indispensável a sua notificação. Espera aí, vamos lá. Ó, cessão de crédito, vou de novo. A, credor de B, em 10, fiador, ok? Cessão de crédito, alguém, vou botar aqui o C,
Alguém vai ficar no lugar do A. Para isso aqui acontecer, ó, para a validade disso aqui, ó, precisa da concordância do devedor? Precisa ou não? Não, porque eu não estou mexendo com ele. Qual que é a obrigação do devedor? Pagar 10 no dia combinado. O fato de eu trocar credor, não mexo com o devedor, a obrigação dele continua a mesma. Então, para a validade da cessão, precisa da concordância? Não, não precisa. Aí, quando a gente estudou cessão, eu falei assim, ó, pessoal, mas esse devedor aqui, ó, tem que ser notificado. Lembra que eu falei isso? Alguém precisa dizer para ele que ele vai ter um novo credor. Agora, essa notificação aqui, eu frisei muito e falei que isso caía em prova. Essa notificação aqui, Caio, olha só, é requisito de eficácia. Lembra? Diz o legislador, a cessão não será eficaz para o devedor, o cedido, enquanto ele não for notificado. A cessão não vai gerar efeitos, o que significa dizer que enquanto o devedor não for notificado, ele paga a quem? Ao credor primitivo, que ele não sabe. Entenderam? Volta para a questão. Para a validade de uma cessão de crédito, é dispensável a concordância do devedor, porém indispensável a sua notificação. E aí? Está errado, não é? Por que está errado? Porque não é requisito de validade, pessoal. Notificação é requisito de eficácia. Eu falei isso para vocês, ó, isso aqui é pegadinha de prova. O examinador, ele vai me perguntar, para a validade, é dispensável a concordância do cedido. E é dispensável também a notificação. A notificação entra como requisito de eficácia. Tranquilo? Então, a D está errada também, o que faz com que a quarta questão fica a letra A, né? Letra A. Vamos lá. Quinta, sobre as obrigações solidárias, assinale a alternativa correta. Ok, vamos lá. A. A solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Perfeito, né? Estou dando o conceito aqui de solidariedade ativa e passiva. Por isso mesmo, não se presume solidariedade passiva pelo simples fato de duas ou mais pessoas jurídicas integrarem o mesmo grupo econômico, na medida em que a solidariedade deriva da vontade das partes ou da lei. Verdadeiro ou falso? Vocês percebem que a questão aqui, ela colocou uma pimenta aí no meio, né? Você vai pensar assim, vixe, será que tem solidariedade pelo simples fato de duas pessoas jurídicas integrarem o mesmo grupo econômico? Não, esquece isso, isso aqui só está aqui para confundir. Porque a gente viu que a solidariedade, a regra é 265, não se presume. Ou deriva da lei ou da vontade das partes. Então ele podia dar um exemplo qualquer aqui, não podia? Ele podia, por isso mesmo, não se presume a solidariedade passiva pelo simples fato de duas, sei lá, de uma empresa e o seu sócio, né, integrarem, ou qualquer coisa ele podia falar. O certo é, solidariedade não se presume. Ou deriva da lei, ou da vontade das partes. Letra A está certa. Vamos para B. Segundo o Código Civil, a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores, além de condicional ou a prazo, ou pagável em lugar diferente para o outro. O que o 266, se eu não me engano, está querendo dizer é o seguinte: quem define a solidariedade é o contrato.
Então, nesse contrato, você pode estabelecer uma obrigação diferente. Eu posso dizer assim, olha, eu e Fernanda somos devedores solidários, mas a dívida para mim venceu hoje, para ela só vai vencer no final do mês. Eu vou dizer, olha, o Caio é solidário, mas para ele a dívida só vai vencer se ele passar no vestibular, por exemplo. Eu posso criar no meu contrato, entendeu? É o que ele está dizendo aqui. A solidariedade não admite outras disposições de conteúdo particular, além dessas hipóteses, por se tratar de um rol exaustivo. Não, pessoal, solidariedade não nasce de um contrato? O contrato não é ilimitado? Então você pode estabelecer do jeito que você quiser. Então a B está errada. C. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, exceto se a ação tiver sido proposta somente contra um. Não, exceto não. É aquela regrinha, né, Márcio, da sétima, né, que a gente viu no começo? Sétima regra? Certo é, todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Né? Sétima regra, está errada. D. Devedor solidário demandado não pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as comuns a todos. Ao contrário, né? Devedor solidário demandado é cobrado, né? Cobrado judicialmente, ele vai poder apresentar as exceções pessoais, as que ele tem, e as comuns a todos, as gerais, né? Letra E. Credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Pode, tranquilo, né? Entretanto, se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, a dos demais não subsistirá. Não, aí a parte final está errado, né? Se eu é a primeira regra de solidariedade nossa. Se o credor exonerar ou remitir um dos devedores, ele mantém a solidariedade em relação aos demais, né? Então, é o contrário. Então, a quinta, pessoal, também deu letra A de avião. Tranquilo? Sexta, vamos lá. Nossa prova que agora mudou, né? O feitio. Então, vão ter duas questões, estilo essa sexta aí, que são questões estilo ENAD. Então, só recapitulando, a prova agora são 11 questões, as 3 últimas subjetivas, cada uma valendo 2. Então, só aí já é 60 pontos da prova. E as outras questões objetivas, cada uma valendo só meio ponto. 3, foi o que eu falei, né? 3, cada uma valendo 2. Então, só aí é 60%. Qual é, viu, Bianca? Não sei que estava querendo fazer segunda chamada. Qual é a diferença para a segunda chamada? Na segunda chamada vão ser só 2 questões subjetivas. Cada uma valendo 3 pontos. Então, vejam que se você errar uma aqui, você tira no máximo 7, né? Se errar as 2, já perdeu 60, tira no máximo 4. Então, ela fica Não, mais complexa. professor, eu vou fazer primeira chamada mesmo e eu tranquei a cadeira, sabe? Ah, Vou joia. ficar só com 4. Joia. Melhor mesmo, né? Muito bem, vamos lá. Todo mundo vai fazer a primeira chamada aqui, né? Segunda-feira? Em princípio, né? Sexta, vamos lá. Na cessão de crédito, como regra, o cedente responde pela solvência do devedor. Verdadeiro ou falso? Fizemos essa já. Na cessão de crédito, como regra, o cedente responde pela solvência ou não responde? Não responde. Botei aqui no quadro, cessão pró soluto, né? Então, na cessão de crédito, como regra, o cedente não responde. Eu acho que o pessoal está chegando primeiro dia, né? Não sabe qual é a sala, fica todo mundo. Então, essa daqui está falsa, né? Falsa. Por quê? Porque trata-se da cessão de crédito com efeitos pró
pró-soluto. Opa, peraí, vamos com calma. Na cessão de crédito, como regra, o cedente responde pela solvência. Está errado. Por quê? Porque trata-se de uma cessão de crédito com efeitos pró-soluto? As duas estão erradas. Veja, a cessão pró-soluto é quando você não responde pela solvência, que é a regra geral. Aqui a primeira questão diz, na cessão de crédito, como regra, o cedente responde. Não, está falso. Por quê? Porque trata-se de uma cessão pró-soluto. Não. Tratar-se-ia de uma cessão pró-solvendo, que não era a regra geral. Então é F e F. Letra E, né? As duas estão falsas. O ENAD é um exame nacional de cursos que o MEC faz para quem está terminando o curso. Você não faz ENEM para entrar, para fazer o vestibular, etc., né? E aí o MEC ele tem um exame que é para manter ou para aferir a qualidade do ensino. Não sei, acho que é 0 a 5, é. E essa prova, o engraçado é porque essa prova, ela não é obrigatória. E ela não vale nada para o aluno. Por exemplo, se você fizer a prova do ENAD, tirar 0, não tem problema nenhum em relação ao teu diploma, etc. Só que aí isso daí baixa a nota da faculdade. E isso é um ponto negativo, porque vamos supor, se você se formou numa faculdade cuja nota do ENAD é baixa, significa que não é uma faculdade de ponta, de peso, entendeu? Então, todas as faculdades se preocupam muito com essa nota do ENAD. E vocês, em contrapartida, você vai dizer assim, não, o meu diploma é da Cristos, cuja nota do ENAD é a máxima, nota 5. Entendeu? Mas não são todos, não. Eles sorteiam alguns alunos, geralmente do último ano, para fazer essa prova. Mas é uma prova, para nós, importantíssima. Por isso que nas provas, a gente sempre coloca, no mínimo, 2 questões do ENAD. Muito bem, vamos lá. 7ª, né? 7ª, solidariedade também, ó. Paulo, Lucas e Carlitos são devedores solidários de Pedro em uma quantia de 300 mil. Então, vamos lá, ó. Vou fazer aqui o meu desenho. Ó, Paulo, Lucas e Carlitos, devedores. Então, vou botar aqui embaixo. Paulo, Lucas, Carlitos. Paulo, Lucas, Carlitos. São devedores solidários de Pedro. O Pedro é o credor. Ele aqui em cima. Em uma quantia de 300 mil. Então, está aqui o objeto. Pessoal, só lembrando que quando eu falo que 3 pessoas devem 300 mil e eu não falei mais nada, o legislador presume que cada um recebeu 100. Né? Mas se eu disser que a dívida foi contraída no exclusivo interesse de Carlitos, só ele recebeu os 300. Estão lembrados, né? Muito bem. Com a morte de Lucas, deixando ele 3 filhas, Maria, Marta e Marlene. Então, ó, Lucas morreu e deixou 3 filhas. Maria, Marta e Marlene. Em prova, pessoal, por isso que eu acho interessante fazer o desenho. Em prova, eles colocam esses nomes muito parecidos para a gente se enrolar. Né? Imagina que é muita informação que você está lendo na questão, se você não fizer o desenho, você erra. Direito de sucessões, eu digo assim, fulano se casou com Beltrano, tiveram 5 filhos, aí você abre. Né? Dos 5 filhos, uma se casou com fulano e teve mais 2 filhos, aí você vai fazendo a árvore genealógica. Lá pelas tantas, um dos filhos é pré-morto, o outro morreu não sei quando, etc. Aí depois pergunta para dividir a herança. Então, vamos lá.
Então, com a morte de Lucas, deixando ele 3 filhas, como se procede, caso seja possível, a cobrança do credor em relação às herdeiras? Então, o que ele está perguntando é o seguinte, ó, Lucas morreu, como é que fica para o credor cobrar das herdeiras? Sim, é a quinta regra, né? Só que a quinta regra, do jeito que está no código, do jeito que está na lei, ela está mal redigida, né? Então, só lembrando, olha só, o Lucas, na verdade, a cota dele é 100. Só que ele é solidário, então ele responde por 300. Tá certo? Com a morte de Lucas, primeiro, eu não posso cobrar nada das herdeiras. Quem responde é o espólio dele, e o espólio dele continua sendo solidário. Então eu começaria respondendo essa questão dizendo assim, como se procede, caso seja possível, a cobrança do credor em relação às herdeiras? Primeiro, eu só posso cobrar das herdeiras após a partilha do espólio, do patrimônio que o Lucas deixou. Então, com a partilha dos bens, cada herdeiro, 100 não, né? Cada herdeiro vai receber 33 e uma dízima, né? 33. Então, como é que eu posso, se é que eu posso cobrar? Eu, credor, só posso cobrar dos herdeiros após a partilha. E após a partilha, cada herdeiro responde tão somente pelo seu quinhão hereditário, mas pelo valor que recebeu a maior. Então, vamos supor que o patrimônio de Lucas era 1 milhão, ou não, vou botar aqui 3 milhões, e ele deixou 1 milhão para cada um, não é que eu vou responder com 1 milhão, não. Esse é o quinhão que ele ganhou. Ele vai responder com o valor que ele recebeu a mais. Então, cada herdeiro só vai receber ou responder 1/3 de 100 mil. E isso, claro, se eles receberam um valor igual ou superior a 33, né? Lucas morreu, não deixou nada para os herdeiros. O que o credor vai cobrar dos herdeiros? Nada, você não deixou nada. Tá certo? Se quiser completar mais ainda, podia ser assim, ó. Só vai cobrar dos herdeiros após a partilha dos bens. Nessa situação, só posso cobrar de cada um a cota que correspondeu ao seu quinhão hereditário. Ou seja, o valor que cada herdeiro recebeu a maior. Aí, se quiser completar, salvo se a obrigação for indivisível. Estão lembrados, né? Porque se a obrigação for indivisível, aí não tem jeito, aí eu vou cobrar o todo. Desde que, para completar mais ainda, desde que o objeto indivisível, o valor recebido a título de herança seja igual ou superior ao valor do objeto. Lembram? Se eu sou obrigado a entregar um relógio que custa 100, relógio é indivisível, então eu vou cobrar o relógio. Mas se eu só recebi 90, como é que eu vou entregar o relógio que vale 100? Aí eu ia tirar 10 do meu bolso, e eu não herdo dívida. Tá certo? Então essa aqui basicamente é o artigo 276, para nós, se eu não me engano, é a quinta regra. Oitava, vamos lá. A, B, C e D pegaram emprestado de Z a quantia de 400 mil para a compra de um carro esportivo. Pessoal, essa questãozinha eu perguntei lá na Unifor, o pessoal começou a se embananar pelo seguinte, olha só. Vou desenhar aqui, ó. A, B, C e D, então eu tenho devedores, ó. A, B, C e D pegaram de Z, credor, a quantia de 400 mil. Olha qual é o objeto aqui, ó, 400 mil.
Só que a questão diz assim, para a compra de um carro esportivo. Aí muita gente, quando foi responder essa questão, foi pela indivisibilidade. Pessoal, essa informação aqui é completamente desnecessária. Se o Caio me emprestou 100 mil para a compra de um apartamento, não interessa, o que eu devo a ele é 100 mil, não é o apartamento, entenderam? Muita gente errou por conta disso. Então, eles pegaram 400 para comprar um carro, não interessa, 400. As partes estabeleceram que o referido valor seria pago integralmente em 1/1 de 2021 e que todos os devedores ficariam obrigados pelo valor integral da dívida. Pronto, já disse que eles são solidários. Cuidado, hein? Eu não preciso no contrato expressamente colocar que eles são solidários. Na hora que o contrato diz que todos os devedores ficariam obrigados pelo valor integral, são solidários. Na data do vencimento, o A foi cobrado na quantia integral e efetuou o pagamento. Disserte sobre como poderá o A cobrar dos demais. Ah, tranquila. Eu cheguei na data do vencimento, cobrei do A os 400 mil. O A, ao pagar tudo, se subroga. Para quê? Para cobrar dos demais, cada um na sua cota à parte. Pronto, respondeu a questão. Né? Se eu não me engano, é a terceira regra. Né? Na obrigação solidária, resposta, né? O devedor solidário, ao pagar o todo, se subroga. Para cobrar dos demais, agora tem uma informação importante, hein? Para cobrar dos demais, cada um na sua cota à parte. Pronto, respondi a questão. Ah, e se quiser aumentar, pode, não tem problema. Se tiver um insolvente, a cota do insolvente vai ser rateada entre os demais. Mas aí eu já estou dando informação que a questão não pedia. Tranquilo? Nona. Giselda e Celina são credoras de Carlos, que devem entregar o imóvel Y da rua X em Fortaleza, avaliado em 1,5 milhão. Ó, aqui a informação ao contrário. 1,5 milhão não serve para mim de nada. Porque a obrigação não é pagar o valor do imóvel, é entregar o imóvel. Entenderam, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Vamos lá. O que eu tenho nessa questão? Giselda e Celina são credoras. Cuidado para não confundir, hein? Ó, Giselda e Celina, não é que elas devem entregar, não. Elas são credoras de Carlos. Carlos está embaixo, ó. Carlos, que deve entregar o imóvel Y da rua X, avaliado em 1,5 milhão. 1,5 milhão não interessa nada. O objeto é a casa, o imóvel. Esse é o objeto. No dia 10, de dezembro de 2020, é a data, né, que tem que entregar. Disserte de acordo com a lei sobre como Carlos deverá cumprir com a sua obrigação. Vamos lá, Caio. Dando caução. Pronto, respondeu a questão. Tá certo? Ó, vamos lá. Estamos no caso de uma obrigação indivisível com pluralidade de credores. Como é que o Carlos deve cumprir a obrigação? Entregando o imóvel a todos em conjunto ou a um, dando este uma caução de ratificação. Pronto, respondeu a questão. Se eu não me engano, 260. Como é que o Carlos cumpre a obrigação? Entregando o imóvel a todos em conjunto, ou ele entrega a um, dando este uma caução de ratificação. Caução de ratificação. Tranquilo?
Se fosse o contrário, hein? Se a questão dissesse assim, ó, Carlos é credor, ou seja, Giselda e Celina devem entregar o imóvel. Se fosse o contrário, ó, se fosse assim, ó, vou botar só C, e aqui, ó, são devedores a Giselda e a Celina, o imóvel. Entendeu? Inverti. Obrigação indivisível com vários devedores. Então, Giselda e Celina devem entregar o imóvel a Carlos. E agora, como é que elas cumprem a obrigação? Só invertir. Aqui, ó. Qualquer uma das duas poderá ser cobrada no todo. Ao entregar o todo, se subroga para cobrar a cota parte do outro. Entenderam a diferença? Obrigação indivisível, pluralidade de devedores. Qualquer um dos devedores vai ser cobrado no todo. Quem pagar se subroga para cobrar a metade do demais. Agora, obrigação indivisível com pluralidade de credores. O devedor só pode pagar a todos em conjunto, ou a um dando este caução de ratificação. Indivisível, indivisível. Se é divisível, divide, acabou, né? Se fosse Giselda e Celina são credoras em 100 mil. Giselda cobra 50, Celina 50. Não estou falando em solidariedade? Oi. Você diz aqui? Aqui? Se o Carlos entregar a todos em conjunto, as duas vão se virar depois. Se o Carlos entregou só para a Giselda, exigindo dela a caução, tem um artigo no código que é incompleto, que vai dizer assim, se ele exigiu dela a caução, Celina vai ter ação para cobrar a metade. Se o Carlos não exigiu a caução, mas o imóvel foi para a Giselda, ele pagou mal. Aí tem um artigo no código, se não me engano é o 261, que diz assim, Celina vai ter ação contra a Giselda. Só que Celina ter ação contra a Giselda não significa dizer que ela não terá ação também, se quiser, contra o Carlos. Porque o Carlos pagou mal. Quem paga mal, paga duas vezes. Tá certo? Então tem um artigo, se não me engano, é o 261, Caio, que ele induz em erro. Ele vai dizer assim, se um só dos credores solidários recebeu o todo, o outro vai ter ação contra ele para cobrar a metade. Tá, mas isso não prejudica o fato de você ter ação contra o devedor que pagou mal. Acho que é o 261, depois dá só uma olhadinha. Tranquilo? Posso ir para frente? Vamos lá. 10ª. Ana Paula e Clarissa realizaram um negócio jurídico em que a primeira se obrigou a fornecer, num curso de 30 dias, por um preço certo, de logo adiantado, 10 cabeças de vacas leiteiras da raça holandesa, dentre as melhores do seu pasto. Cláusula especial estabeleceu que, no dia exadiquem do termo, ou seja, na data de vencimento, né? Ana Paula, se quisesse, desobrigar-se-ia entregando no lugar do gado 2 cavalos da raça manga larga marchador, em criação no Ara solar. Uma súbita epidemia dizimou todo o rebanho bovino de Ana Paula, impedindo a entrega das vacas. Clarissa, então, exigiu os cavalos invocando o artigo 253 do Código Civil. Resolva sucintamente a questão, fornecendo os esclarecimentos e a fundamentação necessários e pertinentes. Essa aqui, quem estiver atento, ou quem estava atento quando eu li, já deve saber, né? Olha só. Vou desenhar. Ana Paula e Clarissa fizeram um contrato em que a primeira, então Ana Paula é a devedora. Ana Paula. Se comprometeu, ó,
a entregar em 30 dias 10 cabeças de vaca, 10 cabeças de vacas leiteiras da raça holandesa. Então, aqui, a credora, ó, Clarissa, credora, objeto, as vacas. Aí vai. Uma cláusula especial nesse contrato estabeleceu que, na data do vencimento, se a Ana Paula, olha lá, se ela quisesse, ao invés das vacas, poderia entregar 2 cavalos. 2 cavalos. Que tipo de obrigação é essa, pessoal? É alternativa ou é facultativa? Facultativa, né? Veja, não é vaca ou cavalo, é a vaca. Se ela quiser, entrega o cavalo. Aí continua a questão. Uma súbita epidemia dizimou todo o rebanho bovino. Todas as vacas, por conta de uma súbita epidemia, ou seja, sem culpa, todas as vacas morreram. E aí a credora, a Clarissa, entrou na justiça exigindo os cavalos, invocando o 253, ó. Questão típica de prova essa daqui. Invocando o 253. O 253 é aquele artigo que na obrigação alternativa diz assim, ó, não existindo uma prestação, a obrigação continua a existir em relação à outra. Só que esse 253 é para alternativa. Aí eu pergunto a vocês, a Clarissa, na perda das vacas, ela pode exigir os cavalos? Não, não pode. Então a perda do objeto sem culpa faz com que a obrigação fique resolvida, acabou. Agora, se a Ana Paula quiser, para evitar a resolução, ela sim poderá entregar os cavalos. Tranquilo? Se for. Exatamente. Se as vacas tivessem morrido com culpa, o que a Clarissa pode exigir? O equivalente mais perdas e danos das vacas. E Ana Paula, agora sim, para evitar pagar as perdas e danos, tem todo o direito de entregar os 2 cavalos. Perfeito. Uhum. E Ana Paula, para evitar a resolução, porque resolver significa devolver o dinheiro, Ana Paula, para evitar a resolução, se ela quiser, entrega os cavalos. Então, o certo é, não procede invocar o 253, porque o 253 trata-se de uma obrigação alternativa, e no caso, estamos diante de uma obrigação facultativa. Não, ela é obrigada a receber. Ela é obrigada porque tem uma cláusula que diz que, se Ana Paula quiser, entrega os cavalos. Essa cláusula, pessoal, faz com que, mesmo que as vacas não tenham morrido, se a Ana Paula quiser, entregue os cavalos. Só se o contrato determinar, não tem problema. Pode ser. Entendeu? O contrato pode dizer assim, ó, Ana Paula deve entregar as vacas no valor de 10 mil, sei lá. Se ela quiser, poderá entregar os 2 cavalos que custa 20, mediante o pagamento de mais 10 mil reais. Pode acontecer, entendeu? Lembra sempre, hein? Direito civil, direito privado, contrato, liberdade na hora de contratar. Posso fazer um contrato com a faculdade dizendo assim, olha, eu não consigo chegar às 7h40, então eu aceito dar aula, mas eu só posso chegar às 8. Se a faculdade aceitar, não tem problema. Entendeu? Lembra sempre disso, contrato, liberdade contratual. Muito bem, tranquilo, né? 10ª.
Vamos lá. 11ª. Pagamento feito à namorada do credor tem o condão de extinguir a dívida? Ah, isso aqui tem a ver com a quem eu devo pagar, né? Oi? Exato. Pagamento feito à namorada. Primeiro, namorada do credor é credora? Não. Representa o credor? Não. Então, pagamento feito à namorada é válido? Não, porque eu tenho que pagar ao credor e não a um terceiro. Mas agora, olha só. Poderá ser válido? Pode. Em qual situação? Se o credor ratificar, ou se você provar que reverteu, o pagamento reverteu em benefício dele. Entendeu? Era isso que você ia falar, Caio? Não. Não, ou algum outro. Entendeu? Então, resposta dessa... Olha só, outra coisa, hein? Tem uma embaixo aí falando de credor putativo. Mas, ó, pagamento feito à namorada não é credor putativo. Tem gente que sai dizendo assim, pagamento feito à namorada é válido? É, porque o devedor estava de boa fé, porque ele achou que a namorada ia entregar para o credor. Esquece. Você não pode alegar que está de boa fé se você pagou a um terceiro, porque o credor não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então, ó, pagamento feito à namorada é válido? Primeiro, não. Mas poderá vir a ser, se o credor ratificar, ou se ficar provado que reverteu em benefício dele. Oi, Caio. Entendi o que você está perguntando. Não é credor putativo, muito embora eu entenda a sua pergunta. Tipo assim, eu tenho um novo credor, mas eu ainda não sei quem é. Então esse daqui poderia ser uma espécie de credor putativo, né? Exato, é. Mas ali é mais do que um credor putativo. Ali seria assim, ó, se você não foi notificado, então a cessão não gerou efeito para você. Então o seu credor é o credor primitivo, não é credor putativo. Entendeu? Ele continua sendo o seu credor, porque não gerou efeito. É mais do que um credor putativo. Pode ser. Aí pode ser uma hipótese de credor putativo. Lembrando, já estou respondendo aqui a credor putativo, né? Lembrando que para ser credor putativo tem 2 requisitos. Ó, boa fé dos solvens. Ah, Perazzo, mas se eu estou pagando a namorada, então eu estou de boa fé. Não, mas é boa fé no sentido de você acreditar que aquela pessoa é sua credora. E depois eu descubro que não é. Então, primeiro requisito, ó, boa fé dos solvens. Segundo, excusabilidade. Do erro. Lembrando que erro excusável é o mesmo que erro inevitável. Então, todo mundo que estava na mesma situação que a minha, teria que ter se enganado também. Então, para ser credor putativo, primeiro, eu tenho que pagar a um terceiro acreditando que ele é credor. Por isso que se pagar a namorada não é putativo, porque eu sei que ela é a namorada, não é a credora. E o meu erro tem que ser inevitável. Todo mundo, na mesma situação que a minha, também se enganaria. 12. Indique ao menos uma situação de pagamento que é feita ao credor, mas não vai ser válido. A gente tem 2, lembram? Eu tenho que pagar ao credor, mas em 2 situações, eu não posso pagar ao credor. Primeiro, credor incapaz de quitar, né? Essa é uma delas. Pagamento cientemente feito a credor incapaz. Segundo, quando eu pago a um credor que teve o crédito penhorado. Lembra? Está lá no 311.
Então, aqui ele pediu ao menos um exemplo, a gente tem 2. Pagamento feito a credor incapaz. Segundo, pagamento feito a credor que teve o crédito penhorado. No direito civil brasileiro, o que significa o instituto do credor putativo, já falamos, né? Credor putativo surge quando o devedor faz o pagamento a uma pessoa acreditando ser o credor e descobre depois que não é. Diz o 309, se o pagamento feito de boa-fé a credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. Tranquilo? Alguma dúvida? Vejam que nessa revisão a gente fez muitas questões de solidariedade, né? Então venham para a prova com aquelas regrinhas todas em mente. Questão sobre obrigação indivisível, uma questão que engloba a diferença entre obrigação alternativa e facultativa, né? E, por último, algumas questões que falam do solvens e do acipiens, né? Oi? Na prova? Não, para cá não, a gente não fez nenhuma. Na prova eu não lembro, talvez eu não tenha colocado, porque fazer é muito simples, né? Mas eu confesso que eu não lembro, viu, pessoal? Oi, Bianca, tranquilo? Professor, vai do artigo... De qual a qual? Isso. Ô, Bianca, agora você me pegou. Vai de obrigação de fazer, se eu não me engano é artigo 237, eu acho, até o 330, que eu falei na aula passada, né? Sobre a questão da boa-fé objetiva. Tá. Tá bom? Tá. Vou interromper aqui nossa gravação. Bianca, eu não sei se eu vou ficar gravando as aulas mais, viu?